Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da juventude. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então eu quero te convidar a louvar conosco, a mandar esse link desse culto para o maior número de pessoas que você puder, para que juntos a gente louve ao nosso fiel Senhor. Vamos louvar. O amor que foi anunciado em um Salvador, do céu a nós chegou e nos reconciliou com nosso Deus. Do céu ele desceu, veio por todos se entregar, a morte ele venceu. Glória ao nome de Jesus. A esperança traz com liberdade e paz, nos guia ao lar. A cura e o perdão em sua salvação, seu reino aqui. Do céu ele desceu, veio por todos se entregar, a morte ele venceu. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Sua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, do céu ele desceu, veio por todos se entregar, a morte ele venceu. Glória ao nome de Jesus. Sua dor nos curou, o seu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque é dessa forma e a cada dia temos aprendido mais a lutar as nossas guerras
dessa forma, com louvor, com adoração, com oração, Senhor. É assim que nós lutamos as nossas guerras, ó Pai. Nós queremos que o Senhor é um Deus que vai à nossa frente, aquele que cuida de nós. E nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu sangue e o seu corpo derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio, e eu creio que a morte venceu. Tua voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia.
mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi um fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, aleluia. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha
pessoas, Senhor. Seu amor, Ele excede o nosso entendimento, o nosso conhecimento, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, nós te engrandecemos. Aleluias, glórias a Deus por mais um culto da juventude, por estarmos aqui em mais um sábado para juntos celebrarmos a Deus. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um culto, de mais uma celebração, e agradecer porque nós cremos que Deus tem ouvido as nossas orações. Então, se você pode, aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus, dando glórias e dando honras a Ele. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que realmente está ao nosso lado, na alegria, na dificuldade, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos contar com o seu sustento, obrigado porque nós podemos contar com o seu cuidado e ter a convicção, Pai, de que o Senhor permanece sempre ao nosso lado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco agora, nesse momento da palavra, que o Senhor possa, através do seu Espírito, ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, graças a Deus por estarmos em mais um sábado, celebrando o nosso culto da juventude. Eu gostaria de pedir, num primeiro momento, que se você pode, rapidamente clique no botão curtir, no joinha, no famoso joinha, clique aí no curtir, compartilhe, envie esse link para o maior número de pessoas que você puder. E dessa forma, você estará contribuindo para o canal da nossa igreja no YouTube, que tem sido o meio que Deus tem utilizado para ministrar os nossos corações, para que a gente possa continuar em comunhão, ouvindo a voz dEle para cada um de nós. E nessa noite, nós estamos começando uma série de mensagens aqui no Culto da Juventude, com o título Cheque Mate. Eu acredito que a maioria de nós sabe que essa expressão se remete, a um famoso jogo de xadrez. Eu estava lendo umas matérias que falavam que durante os meses de novembro e dezembro de 2020, as vendas de kits de xadrez, ou seja, tabuleiro, as peças, até mesmo os relógios de xadrez, cresceram 1.100%. O pessoal que produz aí vendeu mais do que imaginava que venderia durante esse período. E o motivo é o sucesso da série da Netflix, o Gambito da Rainha, que dizem que é muito boa. Eu particularmente ainda não assisti, comecei só os primeiros momentos ali do primeiro episódio, mas percebi que é drama, eu não gosto muito de série de drama e acabei não continuando. Porém, o fato da série ter feito um sucesso fez com que algumas pessoas ficassem interessadas por esse jogo. Pelo que eu entendi, a série conta a história de uma prodígio de xadrez que tem lá as dificuldades dela, é uma história fictícia, mas que tem como um dos seus principais elementos no enredo o xadrez. E o xadrez é, para algumas pessoas, algo além de um jogo de tabuleiro. Para alguns, ele é uma arte, para outros, ele é uma ciência, e o objetivo é simplesmente derrotar o rei adversário. E para atingir esse objetivo, o jogo possibilita infinitos lances, infinitas táticas e formas de você atingir esse alvo. Eu não sei se você joga xadrez, se você alguma vez já jogou, mas fato é que para aprender a jogar xadrez, você não precisa de muito tempo, é algo que você rapidamente pode aprender. Você tem algumas peças, cada uma dessas peças tem os seus
movimentos, o jogo também conta com algumas regras que rapidamente, numa tarde, qualquer um pode aprender. Então, num primeiro momento, o xadrez é um jogo muito simples. Agora, para as pessoas que querem ter apenas um hobby, para as pessoas que querem apenas passar um tempo, é possível ficar nessa superficialidade do jogo, algo simples. Porém, aqueles que querem se dedicar a esse esporte vão ter pela frente uma imensa literatura, cursos, treinamentos, softwares que servem para treinar, para fazer cálculos. Enfim, é um mundo extremamente complexo. Ficar na superficialidade do jogo é fácil, mas se aprofundar nele é um verdadeiro desafio. Um desafio que exige dedicação, empenho e disciplina. Há um preço a ser pago para todos aqueles que querem estar na profundidade de alguma coisa. E partindo desse princípio, nas próximas semanas, aqui no Culto da Juventude, nós vamos conversar um pouco sobre xadrez e sobre as disciplinas espirituais. E por que nós vamos falar disso? Porque superficialidade é algo que não está apenas na forma que você escolhe se envolver com o esporte ou com algum jogo. A superficialidade está em todas as áreas das nossas vidas. Existe a possibilidade de sermos superficiais em todas as áreas. O autor Richard Foster escreve o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas sim de pessoas com profundidade. E aí eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, que a superficialidade invade até mesmo os jogos de hoje em dia. Eu estava de manhã relembrando alguns jogos que na minha adolescência preencheram as minhas tardes com muitas diversões e desafios. Inclusive eu entrei no YouTube para pesquisar qual que era o nome da fase do Super Mario, que era formada de diversos tubos e tinha uma parte da fase que não tinha piso. E eu lembro que para passar essa fase eu demorei muito tempo, porque você tinha que pegar o Yoshi azul, que era o Yoshi que você tinha condições de voar a partir do momento que ele capturasse algum dos elementos. E depois de voar esse período, você conseguia atravessar aquele penhasco, aquele precipício que tinha entre uma parte da fase e outra. E aí eu entrei no YouTube e coloquei lá e vi um vídeo que o cara falava como passar de fase fácil, a fase tubular, a fase mais difícil de todo o Mario. E aí eu pensei, caramba, hoje em dia tá fácil pra galera, né? Como é que eu passo tal fase de um jogo? Põe no Google, põe no YouTube que você vai encontrar. Eu lembro também de uma fase do Zelda, não me lembro exatamente de quais dos jogos do Zelda, que tinha uma floresta que nela tinha um labirinto, que conforme o lado que você fosse, você voltava no mesmo lugar. E eu levei muito tempo para descobrir que a forma correta de você sair dali era perceber de qual lado o som vinha mais alto. Então, quando você caminhava com o boneco na direção, ou o som ficava mais alto ou ficava mais baixo. Gente, isso tive que descobrir na raça. Demorei um tempão. Assim como diversos outros jogos. Eu lembro da época do Super Nintendo, Chrono Trigger, tem Final Fantasy, tem vários jogos que você precisava na raça descobrir o que fazer. Quando você para hoje, pega o seu celular e vai ali na Apple Store ou na Play Store, boa parte dos jogos que você tem ali são jogos que te dão uma opção de pular uma fase ou de ter um equipamento que facilita as coisas desde que você entre com dinheiro. Ou, se você está com dificuldade de descobrir um enigma, você coloca no Google e procura lá esse enigma. Gente, as coisas estão tão superficiais hoje em dia, ou tão fáceis, que, por exemplo, nós não podemos mais fazer gincana bíblica. Porque você fala, duvido vocês encontrarem determinado versículo na Bíblia. Você vai lá, põe no Google, você encontra o versículo que você quiser em segundos.
A superficialidade tem feito parte de diversas áreas das nossas vidas e, infelizmente, ela também pode estar presente em nossa vida com Deus. Muitos de nós queremos a satisfação instantânea, queremos apenas suprir desejos superficiais e não ir para a profundidade da vida com Deus. E isso se tornou mais evidente ainda nesse cenário de pandemia. Quantos têm abandonado a fé, abandonado a sua vida com Deus e usam desculpas para justificar isso? Desculpas como, é culpa da igreja, é culpa de não estarmos tendo cultos presenciais, não, a minha fé se esfriou por causa de determinada pessoa que me magoou ou que não fez contato comigo. E na verdade, tudo isso é desculpa, porque a única coisa que nos afasta da vida com Deus é uma vida com Deus sem profundidade, uma vida com Deus superficial. Por quê? A superficialidade da espiritualidade não suporta dificuldades. É uma peregrinação que não sabe lidar com desertos. Então, nas próximas semanas, nós vamos caminhar sobre a vida de um homem chamado Daniel e descobrir por que a fé desse homem superou desafios muito maiores que os nossos. E mesmo assim, mesmo diante desses desafios, nós vemos Daniel tendo experiências fantásticas com Deus e sendo na sua época um grande profeta e um grande líder. Veja, os desafios que esse homem enfrentou, por que eu digo que são muito maiores que o nosso? Porque logo que a gente começa o livro, nós vamos ver que ele está exatamente no período do exílio, um período em que todo o povo, parte do povo de Judá, depois foi sendo gradativa essa ida, foi levada para a Babilônia para serem escravos. Ou seja, Daniel estava longe da sua terra natal, longe daquele lugar onde ele tinha conforto, estava longe da sua família, estava num território inimigo. Aqueles homens que estavam à sua volta eram homens que tinham matado parte do seu povo, destruído parte da sua cidade, ele estava no meio deles. Além disso, Daniel estava longe do templo, do lugar onde aqueles homens acreditavam que Deus estava presente, onde eles deveriam prestar cultos. Ou seja, as dificuldades de Daniel foram muito maiores que as que nós enfrentamos. E o segredo dessa espiritualidade profunda, que superou todos esses desafios, está na disciplina que Daniel tinha. Os hábitos de Daniel foram fundamentais para que esse homem tivesse a vida que teve. E às vezes a gente reduz todo esse conjunto de disciplinas ao famoso jejum de Daniel, né? Não, ele ficou lá 21 dias comendo só salada e não percebemos que não é exatamente isso que está na história e nem o fato de que Daniel tinha um conjunto de disciplinas. Disciplinas que nós chamamos de disciplinas espirituais. E por que é tão importante falarmos sobre essas disciplinas? Porque os nossos hábitos formam quem nós somos. Há inúmeros livros e estudos atualmente sobre o poder do hábito em nossas vidas. E os nossos hábitos, eles estão diretamente vinculados à nossa identidade. Afinal de contas, eles moldam as nossas ações. É fundamental que cada um de nós faça, por exemplo, uma análise dos próprios hábitos. O que é comum no meu dia? O que faz parte da minha rotina? E é interessante, e isso nós vemos em alguns livros, como por exemplo o livro O Poder do Hábito, que faz parte da lista de livros do nosso Clube do Livro, que ele trabalha com a ideia de que todo hábito começa a partir de um gatilho. Então existe um gatilho, esse gatilho vai gerar um comportamento. E quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos, nós vamos ver que nós somos constantemente bombardeados de estímulos que têm como objetivo gerar em nós hábitos que são prejudiciais.
Sejam estímulos de propagandas, por exemplo, de uma alimentação que não vai ser saudável para nós, de um comportamento que não vai ser saudável para nós, e comportamentos que muitas vezes nos afastam de Deus e nos impedem de ter uma vida de profundidade com Ele. Mas antes de caminharmos por cada um desses hábitos que compreendem o conjunto de disciplinas espirituais, nós precisamos entender alguns princípios. É importante que a gente responda a algumas perguntas. Então eu gostaria de ler com vocês o que está lá no início do livro de Daniel, capítulo 1, verso 1. Daniel, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Gente, o nome deles já não era legal. Daí eles vão e ainda... eram nomes exóticos. E aí eles vão e trocam para nomes mais exóticos. Mas tudo bem, seguindo. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Há algumas traduções que nesse versículo 8 diz que Daniel assentou em seu coração. Ou seja, Daniel estava completamente decidido de que ele não iria se contaminar. Ele tinha definido um objetivo e a sua disciplina iria guiá-lo para atingir esse objetivo. Voltando ao nosso querido jogo de xadrez, veja só. Nós temos numa partida de xadrez 3 etapas. E essas 3 etapas são basicamente a abertura, o meio de jogo e o fim de jogo. Mas é fundamental para um enxadrista que ele tenha em mente o objetivo maior, que é o xeque-mate. Então, cada uma dessas etapas tem como objetivo preparar o tabuleiro, levar o tabuleiro a uma posição que o rei adversário seja capturado. E nessa primeira etapa, a parte das aberturas, nós já temos um baita desafio, gente. Nós temos hoje catalogada mais de 1.300 aberturas e variações. Então você tem uma abertura que começa com o peão do rei, você tem outra abertura que começa com o peão da dama, você tem uma que começa com o cavalo, e assim por diante. Inúmeras aberturas, inúmeras possibilidades. E a forma que os jogadores têm de dominar a abertura é simplesmente repetindo. Então ele repete, vai passando várias vezes pela mesma configuração, depois ele volta e ele vai novamente, repete a abertura. Se ele vai para aqui, eu tenho a opção da defesa siciliana, eu tenho a opção de começar com o peão apenas uma casa, mais de 1.200 possibilidades. E para que alguém domine a abertura, é necessário uma disciplina de treino, de repetir aquilo dali. Repetir
pega uma abertura, vai repetir ela diversas vezes, vai usar ela em diversos jogos, pega outra abertura, e assim por diante. Só que está claro na cabeça do jogador que ele precisa dominar essa etapa, não para ficar apenas nela, mas para que ele tenha um meio de jogo melhor e para que ele tenha um final de jogo melhor. Ou seja, as inúmeras táticas que uma partida de xadrez possui, seja garfo, cravada, ataque descoberto, gente, é um monte, eu nem me lembro mais o nome dessas táticas que existiam, mas o objetivo de todas elas, de todo o pensamento estratégico, é chegar no checkmate. Da mesma forma, Daniel tinha ali a estratégia dele, que era não se contaminar. Só que o objetivo dele estava além disso. Ele não iria se contaminar, porque a contaminação era muito clara na mente daqueles jovens, que a contaminação estava muito clara na cabeça daqueles jovens, que a contaminação os afastaria de Deus. A consequência de ser contaminado era estar longe de Deus. Isso era algo que Daniel não queria. Ou seja, para que a gente desenvolva hábitos, para que a gente coloque em prática disciplinas espirituais, é fundamental que a gente responda a uma primeira pergunta: o que nós queremos? O que eu quero? O que você quer? Qual é o seu desejo mais profundo? Qual é o objetivo mais profundo que você quer alcançar? O livro que nós estamos lendo esse mês, no Clube do Livro, é o livro Você é o que Ama, do James K. Smith. É um livro sensacional, gente. Eu sei que alguns do clube ali tiveram um pouco de dificuldade em caminhar, porque ele usa termos que muitas vezes a gente não está acostumado. Afinal de contas, o James Smith é um baita filósofo e ele é de uma linha muito pedagógica, ele trabalha na área da educação, então ele usa termos que às vezes não fazem parte do nosso dia a dia. Mas ele trabalha com essa ideia de que quando Jesus abordava as pessoas ao longo da sua vida, ele geralmente perguntava para elas: o que você quer? Por quê? Porque os nossos desejos revelam quem somos. Os nossos desejos nos definem. E ele escreve no seu livro: o seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. Ou seja, o desejo mais profundo de Daniel era não se afastar de Deus, não ter a sua relação com Deus prejudicada. E para isso, ele desenvolveu alguns hábitos. Um deles era não comer a comida que vinha do rei. Era um hábito necessário para que ele atingisse o objetivo final. O que você quer? O que você deseja? Qual é o seu desejo mais profundo? É a primeira pergunta que nós temos que responder. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos pessoas com desejos extremamente superficiais. E assim, gente, eu não estou falando daquele desejo momentâneo, sabe? A gente pode ter desejos superficiais, do tipo, eu quero comer determinado alimento, ou eu quero fazer determinada atividade. Não, eu quero, quero melhorar a minha saúde. Nós podemos ter esses objetivos, na verdade nós devemos ter esses objetivos. Mas qual é o seu objetivo mais profundo? Qual é aquele que está lá no seu coração, aquele objetivo que define quem você é? Esse objetivo, nós não podemos deixar que ele seja algo material. Eu não posso ter o meu dia a dia guiado por coisas materiais. Eu não posso ter a minha vida sendo definida por desejar coisas simplesmente temporárias. Daniel tinha um foco, um objetivo principal, que era não prejudicar a sua relação com Deus. O fato de ele se agarrar nesse objetivo fez com que ele tivesse vida com Deus e também prosperasse em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida foram atingidas por esse objetivo. E a segunda pergunta que nós temos que responder é: quem nós queremos ser? Quem eu quero ser? Quem você quer ser? O que você quer que as pessoas vejam quando olharem para você? Daniel se tornou referência entre todos aqueles jovens. No capítulo 2,
há uma história muito interessante. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou os profetas, os magos, os adivinhos, todo mundo, porque ele ficou muito incomodado. Só que ele sabia que aqueles homens poderiam enganá-lo. Então ele falou o seguinte, se vocês são realmente o que dizem ser, vocês vão contar o sonho que eu tive, sem eu revelar, e dizer o que ele significa. E aqueles homens ficaram desesperados e falaram, o senhor é louco. Há todo um desenrolar na história, depois você pode ler o capítulo 2, é muito legal, mas nós vemos que Daniel fala, eu posso contar esse sonho. Deus vai dar a revelação e o que ele significa. E Daniel orou com seus amigos, clamaram a Deus e Deus respondeu. Mas eu acho incrível a resposta de Nabucodonosor. Está em Daniel 2, versículo 46, diz o seguinte, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Anos depois, passou o reinado de Nabucodonosor, passou o reinado seguinte, os medos e os persas dominaram a Babilônia, e nós vemos no capítulo 6, uma cena em que Daniel é novamente colocado contra a parede e ele acaba sendo jogado na cova dos leões. Está lá no capítulo 6, se você não conhece a história, você pode ler depois. Daniel sobrevive e Dário, um baita imperador da época, diz o seguinte, capítulo 6, verso 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. As disciplinas espirituais na vida de Daniel o tornaram um homem que glorificava a Deus a partir da sua vida. Quem você quer ser? O que as pessoas pensam sobre Deus quando olham para a sua vida? E eu fiquei muito pensativo nisso, falando, caramba, o que as pessoas pensam sobre Deus quando olham para mim? Quem eu quero ser? Quem eu quero que as pessoas vejam? Quem eu sou diante daqueles que estão à minha volta? Quem eu quero ser? Porque os nossos hábitos, eles formam as nossas identidades. E o Daniel tinha duas coisas em mente, uma que ele não queria desagradar a Deus, e outra, que ele seria um homem que as pessoas glorificariam a Deus através da vida dele, mesmo numa nação pagã. E após respondermos essas duas perguntas, nós vamos precisar caminhar para um outro passo, que é, quais hábitos são fundamentais de desenvolvermos? Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, diz que nós temos que buscar os hábitos angulares, que é o que ele chama. Então, após respondermos o que queremos e quem queremos ser, nós precisamos identificar quais são os hábitos angulares. Um hábito angular é um hábito que, quando ele começa, ele passa a desalojar ou ele traz consequências em diversas áreas das nossas vidas. Ou seja, quando eu começo a ter determinadas práticas, essas práticas vão refletir em novas, boas práticas. E diante dessa proposta, diante dessa nossa série, o nosso checkmate, o nosso objetivo final, o nosso objetivo maior será superar a superficialidade espiritual, ter o nosso interior transformado, a ponto de nossa vida demonstrar o agir de Deus, porque a partir disso, a partir desses objetivos, eu creio que Deus poderá usar a nossa juventude como luz para aqueles que estão à nossa volta. Esse é o desafio
dessa sequência de mensagens que nós iremos trabalhar. Desenvolver uma vida em que Deus possa nos curar da superficialidade espiritual e transformar as nossas vidas para sermos representantes dele na vida das outras pessoas. Há uma frase do Leon Tolstói que eu gosto muito, que diz o seguinte: todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então o desafio não é para que a gente transforme tudo que está à nossa volta, transforme aqueles que estão ao nosso redor, não. O desafio que nós teremos nas próximas semanas é desenvolver em nossas vidas hábitos que nos transformem, hábitos que deem a Deus espaço em nossas vidas para agir de acordo com o querer dele. Quais são esses hábitos? Quais são os hábitos angulares para chegarmos ao nosso checkmate? Vão ser as disciplinas espirituais clássicas. Por que clássicas? Não porque são velhas, mas são porque homens, personagens da Bíblia, personagens da história, que marcaram seu tempo, tinham esses hábitos, desenvolviam esses hábitos, e por meio desse estilo de vida, atingiram um patamar onde nós precisamos caminhar muito para alcançar. Concluindo, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Repito a frase do Richard Foster. E no meio desse mundo amaldiçoado e superficial, nós devemos buscar uma vida de profundidade, tão profunda que possa sobreviver aos imensos desafios e às dificuldades que estão ao nosso redor. O que você quer? Quem você quer ser? São essas duas perguntas que nós precisamos responder a Deus e deixar que Ele desenvolva em nós o desejo de caminhar na vontade dEle, conforme Ele quer que a gente caminhe. Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de lermos a Tua palavra, de estudarmos, ó Pai, sobre a vida desses homens que passaram por tantas dificuldades e mesmo assim continuaram servindo ao Senhor. Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque entendemos, ó Deus, que no mundo hoje, ao nosso redor, em nosso tempo, há muitos estímulos, há muito incentivo para que tenhamos uma vida superficial, para que venhamos a desejar coisas apenas materiais, apenas temporárias. Então, Pai, diante desse cenário, e diante de um cenário de tamanha dificuldade, nós queremos, ó Deus, que por meio do Seu Espírito, o Senhor possa colocar em nossos corações o desejo e o anseio, Pai, de sermos pessoas que agradem o Senhor, de sermos pessoas que tenham uma vida profunda contigo, uma vida verdadeira, uma vida íntegra, uma vida, ó Pai, que caminha de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Então, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Quantas vezes, Deus, nós já criamos objetivos ou criamos metas e não atingimos. Então nós pedimos, ó Deus, que por meio do Seu Espírito, o Senhor possa acender em nosso coração um desejo profundo de caminhar na Sua vontade, assim como Daniel, Pai, que assentou em seu coração, que determinou em seu coração, que não se contaminaria, Deus, para que a sua vida, para que a vida dele não tivesse, Pai, qualquer distanciamento do Senhor, que nós também, Pai, possamos, como juventude, como jovens e como adolescentes, como servos do Senhor, tomar uma decisão, Pai, de investir em nossa vida contigo, de aprofundar a nossa relação com o Senhor. Pai, fica conosco ao longo dessa caminhada, Pai, nos sustenta, pega na nossa mão, caminha ao nosso lado, Deus, para que ao final desse período, nós possamos olhar para trás e perceber, Deus, que nós estamos no caminho certo em direção ao Senhor, em direção à Sua vontade, em direção ao Seu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, irmãos, continuaremos partindo para a primeira dessa sequência de disciplinas,
Quero te convidar a permanecer conosco também nos cultos que teremos amanhã, domingo de manhã, domingo à noite, também durante a EBD, tem classe dos adolescentes, classe dos jovens, classe dos adultos e dos demais ministérios, cada um na plataforma que eles definiram. Tenha uma excelente noite, fique com Deus e até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.